Bom, nessa aula de número 9, eu vou introduzir aí os axiomas de separação, que contém a definição do espaço de Hausdorff, que a gente introduziu na última aula. A gente vai discutir vários exemplos aí com respeito a esses axiomas e demonstrar alguns resultados também. Antes de começar a falar de axiomas de separação, eu gostaria só de relembrar o último resultado da última aula, que caracterizava espaços de Hausdorff via convergência de redes. Tá? Então o resultado era que X era o espaço de Hausdorff, se e somente se cada rede convergente em X possuía um único limite. Eu havia comentado que a implicação nesse sentido aqui era válida também se a gente trocasse rede por sequência, tá? No sentido que se X é Hausdorff, então cada sequência convergente em X possui um único limite. No entanto, a gente perdia a caracterização, ou seja, a implicação nesse sentido aqui não era verdadeira. Isso significa que eu posso ter um espaço onde toda sequência convergente possui um único limite e ainda assim esse espaço não ser Hausdorff. Então, antes de começar a falar de axiomas de separação, eu gostaria de comentar esse exemplo aqui, que é justamente um exemplo desse tipo, de um espaço onde toda sequência convergente possui um limite único, mas que não é Hausdorff. Ficou faltando esse exemplo aí para a gente fechar esse conteúdo. Tá, então o espaço topológico que eu vou considerar aqui é o seguinte: o conjunto vai ser o conjunto dos números reais e a topologia vai ser a topologia do complemento enumerável, ou seja, o conjunto dos abertos são aqueles que o complemento é enumerável ou o próprio vazio, né? Não o complemento, mas o conjunto. Então, esse daqui é uma topologia, a gente já discutiu essa topologia algumas vezes, né? Está relacionada com a topologia cofinita, né? É similar, onde o complemento era finito, a gente fez isso em sala, a gente discutiu essa topologia em sala. Tá, então para esse espaço topológico vale o seguinte resultado, né? Toda sequência convergente possui um único limite, mas o espaço topológico em si não é Hausdorff. Então, vamos primeiramente verificar que esse espaço não é Hausdorff. Então, considera dois abertos aí na topologia tal, né? E falar que que U e V são abertos significa falar que o complementar deles são enumeráveis. Claro, cada um desses abertos aqui poderia ser o próprio vazio, só que o vazio não é interessante para a gente porque a gente vai querer verificar que ele não é Hausdorff, então na definição de Hausdorff eu estou sempre tomando vizinhança de algum ponto, né? Então os abertos aqui que eu vou considerar eles são não vazios. Bom, então estou tomando um aberto que satisfaz essa propriedade, né? Que o complemento é enumerável. E a gente observa o seguinte: a interseção desses abertos, eu posso escrever dessa forma aqui, né? Como a interseção aí dos complementos. E interseção de complemento é o complemento da união. A gente tem essa propriedade aqui, tá? Então, uma vez que essa união aqui ela é inumerável, porque cada um dos conjuntos aí é inumerável, e R é não enumerável, então essa diferença aqui, esse complemento não pode ser vazio, tá? Então a gente conclui que a interseção aí de quaisquer dois abertos em tal não vazios é não vazio, tá? E isso implica diretamente que esse espaço não pode ser Hausdorff. Por quê? O que significa dizer que o espaço é Hausdorff? Para ser Hausdorff, o que eu tenho é que, dado dois pontos distintos, eu consigo vizinhanças de um e de outro, cuja interseção é não vazia, tá? Ora, mas qualquer aberto que contenha x ou y
qualquer aberto, quaisquer dois abertos em R, a interseção é não vazia. Logo, um aberto U que contenha X e um aberto V que contenha Y, a interseção também vai ser não vazia. Então, eu nunca consigo esses abertos que separam completamente o ponto X e Y, tá? Então, a gente conclui aqui que esse espaço topológico aqui não é Hausdorff. Muito bem. Agora vamos ver que toda sequência convergente possui limite único, né? Então, seja Xn uma sequência convergente nesse espaço topológico e vamos falar que x e y são limites dessa sequência, né? Então, xn converge para x e xn converge para y, no sentido de que toda vizinhança de x e toda vizinhança de y vai existir N1 e N2, né? Tal que Xn vai estar nessa vizinhança e Xn também vai estar nessa vizinhança. Muito bem, mas a gente já estudou esse exemplo, convergência de sequência nesse espaço aqui, e a gente viu que sequências convergentes aqui são eventualmente constantes, né? A gente viu esse exemplo um pouco mais atrás aqui, né? Justamente quando a gente estudou esse exemplo aqui. Se a gente tem uma sequência que é convergente, tá? Nessa topologia, a gente estava trabalhando com tal 1, mas é a mesma topologia. Então a gente conseguia construir uma vizinhança boa aqui, na verdade é a U, que era o complemento da própria sequência, né? E a gente conseguia concluir que a sequência era constante para n maior aí que um n0, tá? Então, isso continua válido aqui. E a gente vai utilizar esse fato para concluir a unicidade do limite, né? Então, xn converge para x e xn converge para y, implica que existem n1 e n2 naturais, tal que xn é igual a x para todo n maior ou igual que n1 e xn é igual a y para todo n maior ou igual que n2, tá? Então, a gente tem que, como consequência, a gente tem que x é igual a xn, que é igual a y, para todo n maior ou igual que o máximo aí entre n1 e n2. A gente conclui que x tem que ser igual a y, de onde segue a unicidade do limite. Então, esse resultado, essa caracterização de espaço de Hausdorff não é válida se a gente troca rede por sequência, tá? Muito bem. Então, agora vamos introduzir os axiomas de separação, tá? Então, seja x no espaço topológico e xy, dois elementos distintos aí do espaço topológico X. Então, eu vou dizer que X é um espaço T0 se para um dos pontos X ou Y, né, existe uma vizinhança de um deles, no caso aqui eu estou tomando X, que não contém o outro ponto. Ok? Então, para quaisquer dois XY no meu espaço topológico, pelo menos um deles admite uma vizinhança que não contém o outro. E essa é a definição do espaço ser T0. Tá? Então, o primeiro axioma de separação, né? Essa propriedade aqui. O segundo, a gente chama de T1, né? Então, a gente diz que um espaço T1, se acontece uma propriedade um pouco mais forte que a gente assumiu aqui no T0, né? Então, eu vou falar que meu espaço é T1 se cada um dos pontos admite vizinhanças que não contém o outro, tá? Então, no T0, pelo menos um dos pontos admite essa vizinhança que não continha o outro ponto. No espaço T1, cada um dos pontos, né, dados x e y distintos, cada um deles tem que admitir uma vizinhança que não contém o outro. Ok? Então, essa propriedade aqui, esse axioma aqui é um pouco mais forte do que o axioma T0 aqui. E o espaço é dito T2, que é a mesma definição de ser Hausdorff. Quando a gente introduziu aqui Hausdorff, eu já havia chamado de espaço T2, e esse é o motivo porque a gente chamou de T2 aqui.
Tá? Então, o espaço é de T2 ou Hausdorff se para cada um desses pontos existem vizinhanças que são disjuntas. Tá? Então, consigo uma vizinhança U de X, uma vizinhança V de Y, tais que elas não se interceptam. Tá? Então, a gente vê que essa propriedade T2 aqui é mais forte do que a propriedade T1, que por sua vez é mais forte que a propriedade T0. Então, a gente tem essa relação de implicação aqui. Né? Um espaço T2 implica que todo espaço T2 é espaço T1, que é um espaço T0. Ok? Bom, só uma nomenclatura que pode ser encontrada na literatura. Os espaços T0 são chamados de Kolmogorov, T1 é chamado de Frechet e o T2 é chamado de Hausdorff. Aqui a gente vai utilizar mais esse nome Hausdorff, e para espaços Kolmogorov e Frechet a gente vai chamar de T0 e T1, mas fiquem atentos que esse tipo de nomenclatura pode aparecer na literatura aí, se vocês estiverem acompanhando algum outro livro. Muito bem, então a gente tem essa relação de implicação, né? T2 implica T1, que implica T0. Agora a gente vai ver alguns exemplos que mostram que as implicações contrárias elas não são verdadeiras. Bom, então, como um primeiro exemplo, a gente tem aqui um espaço que tem aí 2 pontos, mas esse exemplo vale para espaços que tem pelo menos 2 pontos e com a topologia trivial. Né? Então, esse espaço topológico aqui, ele não é T0. Por quê? Das 2 pontos distintos, a única vizinhança não vazia desses 2 pontos é o próprio espaço. Né? Então, eu não consigo separar nenhum deles do outro via vizinhanças na topologia. Tá? Então, esse daqui é um espaço que não é T0. Vamos ver um exemplo aí de 2 exemplos, na verdade, de espaços que são T0, mas que não são T1, tá? Essa notação que eu estou usando aqui é como se fosse a subtração mesmo de conjunto, tá? Significa que é T0, mas não é T1. Está contido nesse conjunto aqui, ou seja, o conjunto dos que são T0 e não são T1. Tá? Então, vamos considerar esse espaço o mesmo conjunto de cima, né, com 2 pontos, só que eu vou colocar um aberto a mais na topologia. Né? Vou tomar essa topologia aqui, formada pelo vazio, pelo conjunto unitário A e pelo próprio X. Isso aqui de fato é uma topologia. E essa topologia é T0, mas não é T1. Tá? Por que isso? Então, quem são os abertos, né? Quem são as vizinhanças aí do ponto A? Né? Então, se eu olho para a minha topologia, eu consigo verificar que o sistema de vizinhanças aí de A é o conjunto unitário A e o conjunto X. Tá? E as vizinhanças de B só tem uma, na verdade, que é todo X. Então, dados A e B distintos, né, eu consigo encontrar uma vizinhança de A que não contém B, mas eu não consigo encontrar uma vizinhança de B que não contém A. Mas tudo bem, então a gente verifica que isso é T0. Né? Eu consigo a vizinhança de um deles que não contém o outro. Mas eu não consigo vizinhança de B que não contém o A. Então esse espaço topológico é um espaço T0, que não é um espaço T1. Um outro exemplo de uma topologia que é T0 e não T1, que na verdade generaliza essa topologia aqui, é chamado de topologia de ponto particular. Né? Então, eu tenho X um conjunto, P um ponto de X aí, fixo, e eu posso definir uma topologia dessa forma, como sendo todos os subconjuntos de X que contém o ponto P ou que é vazio. Tá? Isso aqui, de fato, é uma topologia que é T0, mas que não é T1. Ela não vai ser T1 porque se eu tomo qualquer ponto em X e distinto de P, eu não consigo separar, eu não consigo uma vizinhança de P e uma vizinhança desse outro ponto que satisfaz a propriedade de ser T1, né? Porque P está contido aí em todas as vizinhanças, ok? Mas eu sempre consigo uma vizinhança de P aí que não contém o outro ponto, que é o próprio P, né?
o conjunto unitário P em si é uma vizinhança, a mesma coisa que acontece aqui com A. Então, essa é uma topologia também que é T0 e que não é T1. Agora, como exemplo de uma topologia que é T1, mas não é T2, é a topologia que a gente estudou aqui nesse exemplo, né? Então, a topologia dada o conjunto como sendo os reais não precisa necessariamente ser os reais, mas qualquer conjunto infinito aí, né? E tal como sendo a topologia do complemento enumerável. A gente já viu que esse espaço topológico não é Hausdorff, mas esse espaço topológico é sim um espaço T1, né? Então, se eu tomo quaisquer dois pontos aí distintos um do outro em R, eu posso simplesmente tomar vizinhanças util de x e vetil de y e fazer a seguinte operação, né? Eu pego esse meu util, que é uma vizinhança de x, e subtraio o y, né? Isso daqui continua sendo uma vizinhança de x, porque x vai continuar aqui dentro, uma vez que eu só removi o y, e y é diferente de x, e o complemento dessa diferença aqui ainda é finito, porque o complemento de u é finito. Como aqui eu só tirei, finito não, é enumerável, né? Então, o complemento de u é enumerável. Como eu tirei só um ponto de u, o complemento de util é enumerável. Como eu só tirei um ponto de util, o complemento de u vai continuar sendo enumerável. Então, é uma vizinhança de x, aqui vale a mesma coisa. Então, a topologia aí do complemento enumerável é T1, mas não é T2. Tá? Então, esse aqui é uma sequência aí de exemplos que mostra que as implicações contrárias aqui elas não são válidas em geral. Tá? Bom, o próximo teorema ele fornece uma caracterização aí de cada uma dessas propriedades, T0, T1 e T2. Tá? Então, seja x no espaço topológico, a gente quer demonstrar que x é um espaço T0 se e somente se para cada x, y e x distintos um do outro, a gente tiver que o fecho dos conjuntos unitários também não se coincidem. Né? Então, x é T0, se e somente se para cada x diferente de y em x, a gente tiver que o fecho de x é diferente do fecho de y. Bom, para espaços T1 a gente tem que demonstrar a seguinte caracterização, né? X é T1 se e somente se para cada x no espaço topológico a gente tiver que o conjunto unitário é fechado. E x é um espaço T2, isso aqui a gente já demonstrou, né? Se e somente se cada rede convergente admite um único limite. Né? Então, para esse teorema aqui, falta demonstrar A e B. Então, a propriedade importante aí dos espaços T1 é justamente essa caracterização aqui. Né? Então, o espaço T1 é o primeiro axioma que você pode assumir aí no seu espaço topológico, a fim de que conjuntos unitários sejam fechados aí na sua topologia. Tá? Então, isso daqui não é válido se o espaço não é T1. Tá? Então, vamos demonstrar aqui esse teorema. Tá? Então, para o A, a gente a gente demonstra aí via contrapositiva. Tá? Então, vamos demonstrar essa direção. Então, eu vou assumir, vou negar esse lado aqui, né? Eu vou assumir que os fechos coincidem e eu vou obter que x não é T0. Né? Então, suponha que para x diferente de y no espaço topológico, eu tenho que os fechos aí dos conjuntos unitários eles se coincidem. Estou assumindo que x é diferente de y. Bom, isso implica que x está no fecho de y e y está no fecho de x. Né? Então, pela caracterização de fecho que a gente demonstrou aulas passadas, a gente tem que o y vai estar contido, né? Ou em outras palavras, o conjunto unitário formado pelo y interceptado com u,
é não vazio para todo U vizinhança de x. Tá? Então, isso significa dizer que y está em U para todo U vizinhança de x. E o mesmo vale, né? Essa propriedade aqui implica que x pertence a V para todo V vizinhança de y. Ou seja, eu não consigo nenhuma vizinhança de x e nenhuma vizinhança de y que não contém y e não contém x. Tá? Então, não existe nenhuma vizinhança de x que não contém y, não existe nenhuma vizinhança de y que não contém x. Isso implica que o espaço não é T0 e fica demonstrado essa implicação. Bom, então para a implicação recíproca, vamos assumir que x não é T0, tá? E obter que os fechos aí eles se coincidem. Tá. Então, uma vez que x não é T0, existem x e y distintos em x, tais que y está em U e x está em V para todo U vizinhança de x e V vizinhança de y. Ok? Então, essa primeira afirmação aqui é a negação do fato de x ser T0. Tá? Para x ser T0, eu precisaria, para cada x distinto de y, precisaria encontrar pelo menos uma vizinhança de um deles que não contém o outro. Né? Então, como não é T0, existem x e y distintos em x, tais que y está na vizinhança, y está em todas as vizinhanças de x e x está em todas as vizinhanças de y. Tá? Então, isso daqui, né, y pertence a U para todo U vizinhança de x, implica justamente que x está no fecho de y, ok? E x pertencente a V para todo V vizinhança de y, implica que y está no fecho de x. Tá? Passando, bom, isso aqui é pertinência, a gente pode passar para a continência de conjuntos unitários, né? E passando o fecho agora, a gente tem que o fecho de x está contido no fecho de y pela linha de cima e o fecho de y está contido no fecho de x pela linha de baixo. E a gente conclui que o fecho de x é igual ao fecho de y. Então, a gente concluiu aí a negação desse lado aqui. Tá? Então, fica demonstrado também a volta desse teorema. Muito bem. Agora vamos demonstrar aí o item B desse teorema. Né? X é T1, C e somente C. Para todo x no espaço, a gente tiver que o conjunto unitário é fechado. Tá? Então, assuma que x é T1 e seja x um ponto aí no espaço topológico. O que eu vou querer demonstrar é que o complemento do conjunto unitário x aí no espaço é aberto. Tá? Então, para isso, o que eu vou querer demonstrar é que para cada y nesse complemento aqui, eu consigo um aberto de y inteiramente contido aqui. Isso é uma caracterização aí de conjunto aberto. Né? Bom, então, toma um y pertencente a esse complemento. Isso daqui simplesmente significa que y é diferente de x. Então, pela propriedade T1, eu sei que existe um V vizinhança de y que não contém o meu ponto x. Tá? Isso implica que V está inteiramente contido no complemento e, portanto, o complemento é um conjunto aberto, que implica que o conjunto unitário é fechado. Tá? Então, x ser T1 implica que o conjunto unitário é fechado. Bom, então, para a volta desse item, suponha que os conjuntos unitários aqui são fechados para todo elemento no espaço topológico. Tá? Então, para x diferente de y em x, a gente tem que o complemento do conjunto unitário x aqui, o complemento do conjunto unitário y, são abertos no meu espaço topológico. Tá? Mas ainda, eu sei que esse conjunto aqui ele contém y e esse conjunto aqui contém x, uma vez que x é diferente de y. Tá? Então, uma vez que eles são abertos, a gente garante a existência
de uma vizinhança de x e uma vizinhança de y inteiramente contidas nos respectivos espaços. Então, como x pertence ao complemento de y, então, e o complemento de y é aberto, eu consigo essa vizinhança de x que está inteiramente contido aqui. E o mesmo vale aqui para o complemento de x, né? Eu consigo uma vizinhança de y que está inteiramente contida nesse conjunto aberto aqui. Então, claramente, y não pertence a U e x não pertence a V, da onde segue que o meu espaço ele é T1. Tá? Bom, e o item C do teorema a gente já demonstrou na aula passada, então fica assim demonstrado esse teorema aqui de caracterização desses primeiros axiomas de separação, tá? T0, T1 e T2. Muito bem, então na sequência a gente vai voltar a falar um pouco sobre espaços de Hausdorff e demonstrar algumas propriedades aí com respeito a subespaço de espaço de Hausdorff e produto de espaço de Hausdorff. Então, o primeiro resultado, a gente tem que subespaço topológico de um espaço de Hausdorff é também um espaço de Hausdorff. Então, para demonstrar isso, a gente assume, né, que X é um espaço T2 e considera S, contido de X, um subespaço. Né? Então, se eu tomo X distinto de Y em S, a gente tem que, como X é um espaço de Hausdorff e x e y também está no espaço topológico X, né? A gente tem que existe um U1 vizinhança em X, né? Vizinhança no espaço inteiro do meu elemento X, e existe também um V1 que é uma vizinhança de Y em X, tal que o 1 interceptado com V1 é vazio. Tá? Bom, agora eu construo as vizinhanças U e V de X e Y, só que no meu subespaço, simplesmente tomando interseção de U1 com S e de V1 com S. Né? Então, pela definição aí da topologia subespaço, a gente tem que U e V são, respectivamente, vizinhanças de X e de Y. Tá? No entanto, por essa propriedade, o inter V também é vazio. Tá? Então, a gente conclui que S é um espaço de Hausdorff. No próximo resultado, a gente considera uma família não vazia de espaços topológicos não vazios. Então, a gente tem a seguinte afirmação, né? O produto cartesiano desses espaços topológicos, ele é um espaço de Hausdorff se e somente se cada um desses espaços, fatores aqui, também é um espaço de Hausdorff. Tá? Então, para demonstrar essa implicação, ou seja, o produto Hausdorff implica que cada um dos fatores é Hausdorff, a gente vai demonstrar que esses fatores aqui, cada um desses espaços xi, é, na verdade, homeomorfo ao subespaço do espaço produto. Né? Então, aqui vale uma observação que todas essas propriedades, todos esses axiomas de separação são, de fato, propriedades topológicas do espaço, ou seja, elas são mantidas via homeomorfismo. Tá? Então, fica como um exercício aí, um exercício simples, uma vez que envolve simplesmente abertos, né, ou vizinhanças dos pontos, fica como exercício verificar que se dois espaços topológicos são homeomorfos e um deles satisfaz alguma dessas propriedades, então o outro também vai ter que satisfazer. Tá? Então, para demonstrar essa implicação aqui dessa proposição, o que a gente vai demonstrar é que para cada i, xi é homeomorfo a um subespaço de x. Né? Então, pela proposição anterior, subespaço de x vai ser Hausdorff, porque por hipótese a gente vai estar assumindo que x é Hausdorff. Tá? Então, para demonstrar essa implicação, e essa afirmação que eu estou fazendo, que xi é homeomorfo a um subespaço de x, a gente vai utilizar um teorema que a gente demonstrou algumas aulas atrás, mas que a gente não utilizou ainda, que é o teorema do mergulho. Então, só para relembrar,
a gente tinha esse seguinte teorema aqui, né? Então, se x e xi são espaços topológicos, né? Considero x e xi uma família não vazia de espaços topológicos, e fi uma família de funções, tá? Então eu construía essa função aqui, que associava a cada ponto de x, um ponto aí nesse produto, tá? Esse x aqui é um espaço topológico qualquer, e esse aqui é o produto cartesiano. Então no nosso exemplo, esse x aqui vai ser um xj, por exemplo. Então essa função aqui é um mergulho, né? Se e somente se a família de funções que eu estou trabalhando separa pontos e x, ou seja, o domínio aqui, tinha topologia fraca dado pela família de funções FIs, né? Então, ser um mergulho significa que F, na verdade, é um homeomorfismo se o meu contradomínio é restrito à imagem de F, ok? Então, isso implicaria que X é homeomorfo com subespaço do produto cartesiano aí dos x's, tá? Então é isso que eu vou querer demonstrar que eu vou querer verificar para demonstrar a implicação lá do teorema, né? Então lembrando aqui, a minha família ela separa pontos, se dado x diferente de y existe um índice aí, tal que f de x é diferente de f de y, e só lembrando um pouquinho da topologia fraca, que a gente tem que botar um pouquinho mais, topologia fraca, ela é a topologia na qual é gerada por essa base de abertos aqui, né? Então interseções finitas de imagens inversas aí das f's j's e os j's, onde o j era aberto em xj. Então vamos verificar essas propriedades para uma família de funções para tentar verificar, para verificar que o meu xj vai ser homeomorfo a um subespaço do meu espaço produto, tá? Então aqui xj, o x é o espaço produto, estou assumindo que ele é Hausdorff e vou fixar um j no meu conjunto de índices, tá? E vou considerar a família de funções f, i, j. J ele tá fixo aqui, tá? Então a minha família de funções está variando com i da seguinte forma. Então toma um ponto em xj e associa a um ponto de xi, tá? Da seguinte maneira, então fij de x vai ser igual a um pi, se i é diferente de j, e vai ser igual ao próprio x, se i é igual a j, onde o pi é um elemento fixo e qualquer aí do meu produto cartesiano, tá? Então, novamente, eu vou tomar um elemento qualquer aqui só para poder definir essa função, ele não tem nenhum papel específico, ele tem que ser fixo, tá? E eu vou definir essa família de funções aqui, justamente, tem que falar o que está acontecendo para cada i, né? Então, o meu fi de x vai ser o pi, se i é diferente de j, vai ser a identidade se i é igual a j, tá? Então, preciso verificar que para essa família de funções aqui, ela satisfaz as hipóteses lá, as condições do teorema de mergulho para poder construir um mergulho aí entre xj e o produto de todos esses contradomínios, né? Que vai ser o x. Muito bem. Então, a primeira observação aqui é que é claro que essa família separa pontos, uma vez que em uma das coordenadas, vamos assim dizer, né, um dos elementos dessa família é justamente a identidade, né? Então, dado x e y no meu domínio distintos, se eu tomo i igual a j, f de jj de x é igual a x, que é diferente de y, que é f de jj de y. Okay? Então, de fato, essa família separa pontos. Agora, considere o j um aberto de xj. Tá? Então, o que eu preciso verificar, o que eu quero verificar agora é que xj tem a topologia fraca gerada por essa família de funções aqui. Então, para isso, eu precisaria demonstrar que cada aberto em xj
pode ser escrito como união arbitrária de interseções finitas de imagens inversas aí da F e J e o is, onde o i é aberto em xi, tá? No entanto, para essa família de funções, isso daqui é bem mais simples, porque o uj ele é escrito exatamente como a imagem inversa de uma única função, que é a própria fjj. Então, observe que o j é escrito dessa forma. O j é fjj menos 1 de uj. Né? Em particular, ela é sim a união arbitrária de interseções finitas, onde a união é de um único elemento e a interseção é de um único elemento também. E a única exigência é que a interseção fosse finita. Tá? Então, isso vale para qualquer aberto de xj. Então, a gente conclui que xj possui sim a topologia fraca definida por essa família de funções. Então, no teorema do mergulho, segue que a função agora fj, definida dessa forma aqui, é o mergulho, e, portanto, xj é homeomorfo um subespaço de x. E da proposição anterior, a gente garante que xj é um espaço de Hausdorff. Mas como eu comecei com j arbitrário, né, variando esse j aqui, a gente tem que xj é Hausdorff para todo j em I. Então, fica demonstrado essa implicação dessa proposição. Tá? Então, a implicação contrária, ou seja, a implicação obter que x é Hausdorff partindo do fato de que cada espaço-fator aí é Hausdorff, para isso a gente vai utilizar a caracterização de redes. Né? Então, x é T2, x é Hausdorff, C somente C, cada rede convergente em x admite um único limite. Então, o que a gente vai fazer é, vamos assumir que xi é Hausdorff para cada i no meu conjunto de índices e vou tomar uma sequência, uma rede convergente em x. E o que eu quero demonstrar é que essa rede convergente em x vai ter um único limite utilizando que cada uma das minhas xi é Hausdorff. Tá? Então, seja x lambda uma rede em x que converge a x e y, tá? A princípio são dois pontos e o que eu vou querer demonstrar é que x na verdade é igual a y, ok? Bom, pela proposição que a gente demonstrou no início da aula passada, essa proposição aqui, a gente sabe que uma rede converge no espaço produto a um ponto x, C e somente C. As redes formadas aqui pelas projeções, né? Todas elas convergem à projeção do limite em xi para todo i no meu conjunto de índices. Tá? Então, a gente vai usar essa proposição aqui para demonstrar essa implicação. Né? Então, seja x uma rede em x que é convergente a x em y, pela proposição que eu acabei de mostrar para vocês, a gente tem que essas projeções aqui são redes em xi que convergem a πi de x e a πi de y. Né? Então, x lambda converge a x, então a rede das projeções converge, a projeção, né? A projeção da rede, né? A rede formada pela projeção da rede no domínio converge à projeção do limite, né? Que é x, e como y também é limite, então ela também deveria convergir para πi de y, ok? No entanto, a gente sabe que, por hipótese, que x é Hausdorff para todo i, tá? Isso implica que essas projeções aqui, elas devem coincidir para todo i no meu conjunto de índices. E isso é equivalente a dizer que x é igual a y pela definição do meu espaço produto. Tá? Então, x igual a y, o que a gente demonstrou é que cada rede convergente possui um único limite. Então, x é Hausdorff. Ok. Fica como exercício verificar que essas duas últimas proposições elas também valem para espaços que são T0 e T1, ou seja, subespaço de T0 ou T1
é um espaço T0 ou T1, respectivamente, e o produto, o espaço produto é T0 ou T1, se e somente se cada um dos fatores são T0 ou T1, respectivamente. Tá? Então, o último resultado importante sobre espaços de Hausdorff dessa aula é o seguinte, né? Então, se eu tenho duas funções contínuas que se coincidem num conjunto denso do domínio e o contradomínio é um espaço de Hausdorff, eu garanto que essas duas funções aqui, elas coincidem, né, em todo o domínio. Então, xy é um espaço topológico e y é um espaço de Hausdorff. O contradomínio é um espaço de Hausdorff. E fg são funções de x a y contínuas. Tá? Então, se existe D, um subconjunto denso do domínio, tal que f de x é igual a g de x para todo x nesse conjunto denso, então a gente consegue garantir, né, consigo estender essa igualdade aqui para todos os pontos do domínio, na verdade. Tá? Bom, então D, um conjunto denso em X, significa que o fecho de D é todo o conjunto X, né? Isso significa que para cada X no meu domínio, eu encontro uma rede contida inteiramente no meu conjunto D que converge para esse para esse X, tá? Justamente porque X está no fecho de D e a gente já demonstrou essa caracterização de fecho. Tá, então vamos considerar a rede formada pelas imagens aí dessa minha rede que converge para x, tá? Então, y lambda é uma rede formada pela imagem dos meus x lambda, lambda variando no meu conjunto dirigido aqui, é uma rede em y, no meu contradomínio, tá? Bom, e por hipótese, né, a gente sabe que f de x lambda é igual a g de x lambda, porque x lambda está em D e as minhas funções f e g coincidem em D. Né? Então, f de x lambda é igual a g de x lambda para todo lambda no meu conjunto dirigido. Então, a minha rede y lambda no meu contradomínio se escreve dessa forma aqui também, ok? Como as funções f e g elas são contínuas, a gente garante que imagem de redes convergentes por funções contínuas também é uma rede convergente. Né? A gente demonstrou isso. Então, y lambda é uma rede convergente em y e converge justamente para a imagem do limite dessa função, tá? Para a imagem do limite dessa rede. Tá? Então, y lambda converge tanto para f de x quanto para g de x. No entanto, meu contradomínio é Hausdorff, e por ser Hausdorff, a gente tem a unicidade do limite de redes. Tá? Então, a gente obtém que f de x é igual a g de x. Como x é um ponto arbitrário do domínio, a gente garante a igualdade aí das funções. Bom, então continuando aí com os axiomas de separação, a gente vai introduzir agora dois conceitos, que é o conceito de espaço regular e espaço normal. Tá? Então, a gente vai utilizar esses dois conceitos para introduzir as próximas classes aí de separabilidade, né? T3 e T4. Então, a gente diz que um espaço topológico é regular se, dado um fechado em X e um ponto fora desse fechado no espaço, a gente conseguir encontrar dois abertos disjuntos U e V, tais que A está contido em U e X está contido em V. Né? Então, nesse caso, a gente diz aí que espaços regulares separam pontos de fechados por meio de abertos. Tá? Então, tem um ponto X, um conjunto fechado aqui, então eu deveria ser capaz de encontrar uma vizinhança U aí de X e uma vizinhança, quer dizer, um conjunto aberto aí contendo A
que são disjuntos, tá? Então, o inter V é vazio. Ok? Então, esse aqui é o conceito de regularidade aí de espaços. Muito bem. E um conceito um pouco mais... bom, não necessariamente mais forte, porque depende se o espaço é T1 ou não, mas um outro conceito análogo aqui é o conceito de conjunto normal. Tá? Então, a gente diz que, de espaço topológico normal, a gente diz que o espaço topológico é normal se dados dois fechados nesse meio espaço, dois fechados disjuntos, tá? Existem abertos disjuntos também, tais que A está contido num aberto e B está contido no outro aberto. Tá? Então, é análogo ao desenho que a gente fez aqui em cima, mas aqui eu tenho dois conjuntinhos fechados, né? Tem dois conjuntos fechados aqui, eu deveria ser capaz de encontrar um conjunto aberto contendo um, contendo outro, que também são conjuntos disjuntos. Então aqui U, V, e aqui dentro seria os meus conjuntos A e B. Tá? Então esse seria o conceito aí de espaço topológico normal. Tá? Então a gente vai dizer que um espaço topológico é de classe T3 se X é T1 e regular. Tá? Então o espaço topológico que é T1 e regular implica em T3. E eu vou dizer que o meu espaço topológico é T4 se X é T1 e normal, ok? Então a observação que a gente faz é que T4 implica em T3, que implica T2, tá? Então todo espaço T1 que é normal é regular e é Hausdorff, tá? Então, para verificar essas implicações, é simples, porque a gente demonstrou essa primeira caracterização aqui de espaços que são T1, né? Então, um espaço é T1 sem somente ser os unitários, os conjuntos unitários aqui são conjuntos fechados, né? Então, a gente pode verificar se um espaço é T4, isso significa que ele é T1 e normal, né? Então, por T1, a gente sabe que os conjuntos unitários aqui são fechados e por ser normal, a gente sabe que dá dois conjuntos fechados, eles são separados por abertos, né? Então, como os conjuntos unitários são conjuntos fechados, a gente obtém a implicação que o conjunto X é regular, tá? Porque para ser regular eu preciso conseguir separar fechados de pontos unitários, né? Muito bem, e dada a regularidade, né, se ele é regular e T1, né, então a gente sabe que dados dois fechados, né, como dados dois fechados, eu consigo, dado um fechado e um ponto, eu consigo separar eles por abertos, né? Em particular, como é T1, X e dois pontos em X aí distintos são conjuntos fechados, né? Então eu consigo separar dois pontos por abertos, que é o que eu preciso para garantir que o meu espaço é T2, né? Então, essa propriedade normal e regular junto com T1, né? Junto com o espaço T1, me garante aí essa hierarquia de implicações, né? Então T4 implica T3, que implica T2, que implica T1, que implica T0, tá? Agora, só regular e normal, a gente não consegue, só trabalhando com o conceito de regular e normal, a gente não tem essa hierarquia aqui. Tá? Então, nos próximos exemplos que a gente vai discutir, alguns com mais detalhes, outros não, a gente vai verificar que, como a gente fez para T2, T1 e T0, a gente vai verificar que as implicações contrárias, elas não são válidas em geral. Tá? Então, primeiramente, vamos verificar, quer dizer, vamos dar um exemplo aí de um espaço
que é regular, mas que não é T3. Tá? Então, para ser T3, essa hipótese de ser T1 é necessária. Okay? Então, considera o seguinte, considera X como sendo um conjunto arbitrário aí, que tem pelo menos 2 pontos, aqui para simplificar estou tomando X esse conjunto binário aí, e com a topologia trivial. Tá? Então a gente consegue verificar que esse espaço topológico é de fato regular. Por que ele é de fato regular? Né? Então, vamos tentar verificar a propriedade. Né? Então, a coleção de conjuntos fechados aí nessa topologia coincide com a própria topologia. Né? Então, os fechados é o vazio e o conjunto inteiro. Né? Então, se eu tomo um ponto aí no meu conjunto, por exemplo, A, o único fechado que não contém esse meu ponto A é o vazio. Ok? Então, esses pares que eu posso escolher aqui nesse conjunto, no espaço topológico trivial aí, para verificar a definição de ser regular, os fechados que eu posso escolher é sempre o vazio. Tá? Então, toma um ponto qualquer, o fechado vai ser o vazio. Então, verificar essa propriedade aqui é trivial, tá? Porque o conjunto que contém o vazio e não contém o X é o próprio vazio. Tá? Muito bem. E esse espaço aqui não é T1, porque a gente já verificou ali atrás que ele não era T1. Muito bem, então agora o próximo exemplo é um exemplo de um espaço que é T2, ou seja, que é Hausdorff, mas não é T3. Tá? Então é um espaço que eu consigo separar os pontos utilizando abertos, mas eu não consigo separar necessariamente pontos de fechados. Então, considera o conjunto como sendo o conjunto dos números reais e a topologia, a gente vai construir ela dessa forma. Então, seja K, aqui, esse conjunto aqui, 1 sobre N, para N pertencendo aos seus naturais, tá? Então, é um conjunto que está aí se acumulando no zero, tá? E eu vou tomar essa topologia aqui como sendo a topologia que tem como base esse conjunto de abertos aqui. Então, tem a base, os conjuntos usuais aqui da base, né? Então, são os intervalos A, B real, tal que A é menor que B. Então, esses elementos aqui formam a topologia, todos os abertos da topologia usual. Só que eu vou unir também com esses outros elementos, vou adicionar esses outros elementos aqui na base. Então, são os intervalos abertos aqui AB menos esse conjunto K. Tá? E aqui a mesma coisa, AB real com A menor que B. E a afirmação que eu faço, isso daqui é um espaço de Hausdorff, mas não é T3. Ok? Então, para verificar que ele é um espaço de Hausdorff, a gente observa que essa base aqui ela contém mais elementos do que a base usual. Tá? Então, ela contém mais abertos. Ok? Em particular, contém todos os abertos usuais. Então, como a reta real ela é Hausdorff, e para ser Hausdorff eu só preciso conseguir separar os pontos, então essa topologia aqui também vai ser Hausdorff, que eu vou poder utilizar os abertos usuais para separar os pontos. Tá? No entanto, esse K aqui, aí eu vou deixar para vocês verificarem, ele é um conjunto fechado nessa topologia que não pode ser separado do zero. Ok? Então, K é fechado, a gente consegue escrever ele dessa forma, e todo aberto básico contendo K também contém o zero. Então, a gente não consegue separar esse fechado aqui de zero. Esse exemplo fica como exercício para vocês verificarem os detalhes. O próximo exemplo é de um espaço que é normal, mas não é T4. Né? Então aqui a gente vai seguir o mesmo exemplo, que ele não vai ser, que ele não era T3 porque ele não era T1. Tá? Então a gente já tem esse exemplo de um espaço que não é T1.
o espaço formado por dois pontos aí, topologia a gente está adicionando mais um elemento aí na topologia trivial. E a gente já verificou nos últimos exemplos que ele não é um espaço T1. No entanto, a gente pode verificar que ele é de fato um espaço normal, porque se a gente toma dois fechados aqui, né, que não se interceptam, a gente vai verificar que esses pares é sempre B, que é um possível fechado, e o outro fechado tem que ser vazio, porque eu preciso que eles não se interceptem para poder verificar a propriedade aí do espaço ser normal, né? AB, dois fechados disjuntos, né? Então, um fechado pode ser o meu conjunto unitário B, e o outro fechado teria que ser necessariamente o vazio. Então, a gente consegue verificar trivialmente as propriedades aí para o espaço ser normal. Mas ele não vai ser T4, porque ele não é T1. Então, pedir a propriedade que o espaço seja T1 é de fato necessário aí para a gente ter caracterizado esse axioma T4 aí de separabilidade, né? Então, normal não implica em T1 e nem em T4 automaticamente. Próximo exemplo consiste um exemplo de um espaço topológico que é T4. Tá? Bom, como observação geral, exemplos de espaços topológicos que satisfazem propriedades que satisfazem os axiomas de separação são os espaços métricos. Os espaços métricos satisfazem todos os axiomas de separação. Então, um primeiro exemplo de espaços que satisfazem algum dos axiomas são os espaços métricos. Tá? Então, como eles satisfazem todos, e aqui a gente está buscando exemplos que satisfazem um axioma e não o outro, então a gente foge dos espaços métricos. Esse próximo exemplo que eu vou discutir aqui é um espaço métrico que satisfaz a propriedade de ser T4. Tá? Então, em particular, ele também vai satisfazer a propriedade de ser T3. Daí a gente vai usar esse exemplo para comentar um exemplo que é T3, mas não é T4. Então, a gente vai considerar o conjunto X como sendo os números reais e eu vou assumir a topologia chamada limite inferior. Tá? Então, essa é uma topologia cuja base é dada pelos seguintes conjuntos. Né? Então, B é a coleção de intervalos semi-abertos, né? Fechados aqui no extremo esquerdo. E, bom, claro que eu estou considerando que A é menor que B, e A e B são números reais. Tá? Então, esse espaço topológico X com essa topologia, denotado em geral dessa forma aqui, é um espaço topológico T4. Muito bem, então a primeira coisa que a gente precisa verificar é que esse espaço topológico é T1, ou seja, utilizando a caracterização de espaços T1, o que eu vou querer demonstrar é que os conjuntos unitários são fechados. Né? Então, vou tomar x aqui um número real e vou considerar o complemento aqui desse conjunto unitário em R, e eu quero ver que esse complemento aqui é um aberto. Tá? Bom, esse complemento se escreve dessa forma aqui, né? Esse intervalo menos infinito x, aberto nos dois extremos, unido com esse intervalo aqui, x mais infinito. Tá? Bom, a gente observa o seguinte, esse intervalo aqui ele pode ser escrito dessa forma, né? União de intervalos fechados à esquerda, aqui, com A menor do que x. Tá? Então, esse intervalo aqui é escrito como uma união arbitrária desses elementos da base aqui. E esse fechado à direita, esse intervalo à direita, ele pode ser escrito como a união de intervalos semiabertos dessa forma, né? Fechado à esquerda, onde A é estritamente maior que x e B é estritamente maior do que A. Tá? Então, a gente consegue escrever esse intervalo como sendo essa união aí de elementos da base. Tá? Então, união arbitrária de abertos é aberto, logo esse conjunto aqui é aberto.
o que implica que o conjunto unitário aqui é fechado, tá? Então, esse espaço R com a topologia do limite inferior é um espaço T1. Agora vamos verificar que ele também é um espaço normal, né? Para que seja T4, ele já é T1, então falta verificar que ele é um espaço normal, ou seja, dado dois fechados disjuntos, eu preciso encontrar abertos disjuntos que contém cada um dos fechados, tá? Bom, então, sejam A e B fechados, disjuntos, isso implica que esses complementos são abertos em tal, ok? Que contém, né? Claro que o A está contido no complemento de B em R e B está contido no complemento de A em R, isso porque eles são disjuntos, tá? Então, para cada ponto A no conjunto fechado A, e para cada ponto B no conjunto fechado B maiúsculo, uma vez que esses complementos aqui são abertos, eu preciso encontrar elementos básicos contendo esses pontos A e B contidos nesses abertos, né? Então, basicamente, o que a gente tem garantido aqui é a existência de um ρA maior positivo e um ρB positivo, tais que esses elementos básicos aqui estão contidos nos conjuntos, nos respectivos conjuntos aí, né? Então, uma vez que A está contido aqui dentro, eu consigo, e isso aqui é um aberto, eu consigo esse intervalo básico aqui dentro, e o mesmo vale para complemento de A, ok? Então, eu vou definir os seguintes conjuntos, vou definir os conjuntos abertos, né? U como sendo a união desses elementos básicos aqui e V como sendo a união desses elementos básicos aqui, que são, então U e V são abertos, né? Por definição de base aí. E a gente tem garantido que A está contido em U e B está contido em V, ok? Porque eu estou fazendo a união aí, indexando pelos elementos aí de A e B, respectivamente. O que falta demonstrar agora é que essa interseção é vazia. Tá? Então, vamos supor que se essa interseção não é vazia, né, então essa interseção aqui para algum A e para algum B em A e B deveria ser não vazio também, né? Então, vou supor aí, por absurdo, que para algum A e para algum B, essa interseção aqui é não vazia. Tá? Se essa interseção é não vazia, a gente tem que o maior dos extremos à esquerda aqui tem que estar contida nessa interseção, tá? Porque isso daqui são intervalos. Bom, uma vez que a gente tem isso daqui, eu posso assumir sem perder generalidade que A pertence a essa interseção, caso não seja A, vai ser B. Então, sem perder generalidade, eu vou assumir que A está nessa interseção, ok? No entanto, aqui tem um erro, que aqui e aqui são V's. Tá? Bom, dado essa continência aqui, eu tenho que A vai estar no conjunto fechado A, só que A também vai estar em VB, que está contido no complemento de A, o que é uma contradição. Tá? E essa contradição vem do fato de assumir que essa interseção aqui era não vazia. Logo, a gente garante que o inter V é vazio. Então, a gente tem aí um exemplo de um espaço topológico que é T4 e também, em particular, é T3, ok? Agora, esse espaço aqui, ele vai ser um exemplo de um espaço, né? Quem que é esse espaço aqui? É simplesmente o espaço topológico que eu acabei de introduzir aqui em cima, tá? E o produto. Estou fazendo o produto de dois desses espaços. E a afirmação que eu faço, que eu não vou demonstrar aqui, é que esse espaço é um espaço T3, mas ele não é T4, tá? Então, vamos só comentar e tentar entender um pouquinho da onde que está seguindo
a problemática aqui, né? Então, a gente sabe que, a gente já viu que produtos de espaços T1 é espaço T1, tá? Então, como RL, como RL é um espaço T1, então esse produto aqui ele é T1 também. Então, o problema em não ser T4 não está no fato dele não ser T1, uma vez que, ora, ele é T3. Outra propriedade que a gente vai demonstrar nas próximas aulas é que produto de espaços regulares, produto cartesiano de espaço regular, é um espaço regular, tá? Então, como cada um desses elementos aqui é um espaço T3, então o produto é T3. Isso a gente vai demonstrar em geral, ok? Então, a gente tem que esse produto aqui é T3. No entanto, essa propriedade do produto não vale necessariamente para espaços regulares. A gente não consegue afirmar que o produto de espaços normais. A gente não consegue afirmar, em geral, que o produto de espaços normais é um espaço normal. Então, é justamente isso que vai acontecer nesse exemplo. Cada um desses espaços aqui é um espaço normal, e afinal de contas eles são espaços T4. No entanto, o produto desses dois espaços não vai ser um espaço normal. Tá? Então a gente vai ter aí um exemplo de um espaço que é T3, mas que não é T4. A gente vai voltar eventualmente nesse exemplo aqui no futuro, quando a gente discutir com um pouco mais de profundidade aí as propriedades envolvendo espaços T3 e T4, e espaços regulares e espaços normais. Bom, então a gente encerra por aqui a aula de hoje.